Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Reflexão do tema do trecho da live, volume 35, trecho 34. Jesus, ao encarnar-se, formava de si tantos Jesus, por quantas criaturas deviam existir, a fim de que cada uma tivesse um Jesus à sua disposição. Antes refletimos o trecho que Luísa chorava a dor da privação de Jesus, né, em que ela dizia, meus dias são amargos, pela privação de meu sumo bem e único Jesus. Pela privação de meu sumo e único bem, Jesus, posso dizer que meu alimento contínuo é a intensa dor de estar privada daquele que formava toda a minha vida aqui embaixo. Como é doloroso recordar que antes respirava Jesus, batia a batida de Jesus no meu coração, circulava nas minhas veias Jesus, sentia o alimento de Jesus, que alimentava as minhas obras, os meus passos, em suma, em tudo sentia Jesus.
e agora tudo acabou e me transformou em alimento de dor. Ó Deus, que pena. Né? Não vivemos, não sentimos isso. Claro também que porque Luísa já viveu por nós a privação por todos, né? Que ela deu a Deus a reparação da privação que a humanidade deu a Deus. Então, portanto, nós não sentimos, pelo contrário, sentimos isso aqui, né? A presença dele, né? Que respirava Jesus, batia a batida de Jesus no meu coração, circulava nas minhas veias Jesus, sentia o alimento de Jesus, que alimentava minhas obras, meus passos, em suma, em tudo sentia Jesus. Assim é o que vivemos hoje. Temos as privações, mas não com essa dor imensa. Mas a consciência também de que é a vontade divina. Jesus pode nos ficar oculto, hora e outra, mediante alguma situação em que temos de passar por algum teste, alguma situação de entrega a Ele. Mas a divina vontade não, ela é quem nos envolve, ela é quem nos dá força. Até mesmo nesse trecho, Luísa aqui reconhece isso. Se não fosse a divina vontade, ela não suportaria. Se não fosse a vontade querida de Deus, ela não suportaria tamanha dor. Mas enfim, voltando aqui ao trecho, Luísa vai dizer: estou entre os braços do querer divino. Aqui, ó, se Jesus, né, se oculta, se afasta, a priva, a divina vontade a envolve em seus braços, que é igualmente a Jesus, que é o que se dava a ela. Jesus, ela não o via sensivelmente, mas ele estava, né, repousando dentro dela, no coração dela. Por isso não se deve permitir, né, as perturbações em nossa alma, né, a fim de não perturbar o sono, o repouso de Jesus, né, de não, né, expulsarmos ele. Qual me ama? Estou entre os braços do divino querer. Qual me ama muito, e para me fazer ver quanto me ama, quer dizer-me sempre sua longa e eterna história de amor, acrescentando novas surpresas, pelas quais fica tão envolvido que resulta impossível não amá-lo. E somente quem é ingrato e sem critério poderia fazê-lo. Depois do ofício divino, fazia-me presente o que tinha feito no planejamento do Verbo à Terra. E meu doce Jesus, repetindo sua habitual visita, todo bondade me disse: minha pequena filha, de meu querer, você deve saber que meu amor é tanto, que sente a necessidade de desabafar e de confiar seus segredos a quem vive em meu querer, a fim de que, estando em dia de tudo, amemos com seu amor e repita nela o que eu fiz em mim mesmo. Igual que repita nela o que eu fiz em mim mesmo, ou seja, né, as privações que eu sofri e a reparação que eu dei ao Pai, né, pela ingratidão das criaturas. Então, o que Jesus foi para o Pai, Luísa o foi para Jesus, né, repetiu a vida dele nela. Escuta então, minha filha, até onde chega o excesso de meu amor, o qual me fazia
fazer coisas inauditas e incríveis às mentes criadas. Ao vir eu à terra, quis formar de mim tantos Jesus, por quantas criaturas haviam existido. Existiam e existirão. Assim, cada uma devia ter o seu Jesus, todo seu. À sua disposição, portanto, devia ter a minha concepção para ficar concebida em mim, o meu nascimento para renascer, as minhas lágrimas para se lavar, a minha idade infantil para se restabelecer e dar início à sua nova vida, o início a uma nova vida, a vida fundida em Cristo. Não mais a minha vida, mas a vida de Cristo em mim. Meus passos por vida e guia dos seus, minhas obras para fazer surgir sua obra nas minhas penas como bálsamo e força das suas, e como satisfação de qualquer dívida contraída com a divina justiça, minha morte, para reencontrar sua vida. Minha ressurreição para ressurgir de tudo em minha vontade e a glória completa que devia dar a seu Criador, isto é, com sumo amor, com razão, com justiça e com suma sabedoria, o conhecimento. Aqui eu vejo que é o propósito para o qual fomos criados, que ele vai dizer: minha filha, de meu querer, filha de meu querer. Você deve saber que meu amor é tanto que sente a necessidade de desabafar e de confiar seus segredos a quem vive em meu querer, a fim de que, estando em dia de tudo, amemos com um só amor e repita nela o que eu fiz em mim mesmo. Viver é a necessidade que ele tem de desabafar o seu amor aqui e de confiar seus segredos a quem vive em meu querer, que se lhe corresponde. O amor precisa desabafar, mas precisa de alguém que compreende e que possa devolver tal amor como correspondência. E assim nos criou para tornar-nos partícipes do seu amor, do seu ser divino, que a fim de que amemos com um só amor e repita nela o que eu fiz em mim mesmo, o que ele fez nele mesmo, O Verbo de Deus fez carne e habitou entre nós, a sermos outro Jesus. Estando em dia em tudo, amemos com o amor, um só amor, e repita nela o que eu fiz em mim mesmo, a tornarmos essas criaturas divinas com ele. Escuta então, minha filha, até onde chega o excesso de meu amor, o qual me fazia fazer coisas inauditas e incríveis às mentes criadas. Ao vir eu à terra, quis formar de mim tantos Jesus, por quantas criaturas haviam existido. Tantos Jesus, por quantas criaturas haviam existido. Ou seja, um chamado aqui a todos, a sermos outro Jesus, vivendo no divino querer e correspondendo ao amor, aos excessos de amor dele. Existiam, existirão, que haviam existido, que existiam e que existirão. Assim cada uma devia ter o seu Jesus, todo seu, à sua disposição. Portanto, deveria ter a minha concepção para ficar concebido em mim, o meu nascimento para renascer, para a vida divina, as minhas lágrimas para se lavar,
de sua vontade humana corrompida, a minha idade infantil para se restabelecer e dar início à sua nova vida, a trabalhar, a alimentar dia após dia, ato após ato, essa vida divina que precisa crescer e desenvolver em nós. Meus passos por vida e guia dos seus, minhas obras para fazer surgir suas obras nas minhas, Ele que santificou, divinizou todos os atos humanos, e agora com o conhecimento da divina vontade vamos repetir esses atos, fazer com Ele. Minhas obras para fazer surgir suas obras nas minhas penas como bálsamo e força das suas, e como satisfação de qualquer dívida contraída com a divina justiça, em vida já damos essa reparação, a passarmos, a vivenciarmos já o nosso purgatório em vida, aqui, a fim de satisfazer qualquer dívida contraída com a divina justiça, minha morte para reencontrar sua vida, Ele que morreu por nós e nos deu vida nova em Cristo, minha ressurreição para ressurgir de tudo em minha vontade, e a glória completa que devia dar a seu Criador, a viver somente para dar a glória a Ele, de fato o propósito para o qual fomos criados, e isto com sumo amor, com razão, com justiça e com suma sabedoria. A vida dele, Ele quer implantar em nós para que possamos amá-lo com o próprio amor dele, assim como Jesus dá ao Pai, a Deus, a plena satisfação, porque Jesus o fez por primeiro e agora quer suplantar em nós essa vida, o seu querer divino, a fim de que correspondamos a Deus com a mesma propriedade, a propriedade divina, do ser divino. Meu Pai Celestial devia encontrar em mim, para satisfazer-se, glorificar-se, para ser correspondido por tanto amor seu, tantas vidas minhas, por quantas criaturas havia tirado e devia tirar a luz do dia. E ainda que nem todos tomem esta vida minha, meu Pai Celestial exigia minha vida para glorificar-se por tudo o que tinha feito na obra da criação e da redenção. Em momento algum ele olhou para a criatura, mas sempre com os olhos fixos em Deus, em dar ao Pai a correspondência. E assim, o que ele nos ensina, igualmente a estarmos atentos a Ele, à primazia das coisas dele, e não nos voltar a nós mesmos, para nossas coisas. Como ele diz aqui, mesmo que alguns não acolham essa vida, que vão pisar no meu sangue, que vão cuspir na cruz, ele o fez para a glória de Deus Pai. O Pai recebeu a glória, a reparação daquele que obstinou-se na sua vida humana, nos seus prazeres, nos seus vícios, e não quis saber de Deus, que quis viver à sua maneira. O Pai recebeu, a criatura pede, não porque Deus não o quer salvar, mas ela, por livre e espontânea vontade, não o quer unir-se a Ele. Posso dizer que assim que o homem se subtraiu de nossa vontade, cessou a glória que lhe era devida a meu divino Pai. Portanto, se não formava de mim tantos Jesus por quantas criaturas existem, a glória do Pai teria ficado incompleta. Que os que subtraíram, a exemplo de Adão ao querer divino, e escolheram as trevas que a luz, Jesus já realizou por eles os atos de reparação.
cabe a cada um acolher tal vida que foi, que é o sacrifício de Jesus pela salvação das almas, e reconhecermos quão nada e miseráveis somos, o quão dependente de Deus somos, a fim de largar a nós mesmos para estar com Ele, a corresponder, a satisfazer a Ele. Então, Deus Pai Celestial teria ficado incompleto, a glória do Pai Celestial teria ficado incompleto se Jesus não tivesse feito, né? Dado ao Pai as reparações pelas almas obstinadas. Até as almas obstinadas têm um Jesus para cada uma delas, mas elas, na sua ignorância, na sua obstinação, não estão nem aí com isso. Querem a todo custo viver as suas vontades, os seus apetites baixos. Eu não podia fazer obras incompletas. Meu amor me teria feito a guerra se não tivesse formado de mim tantos Jesus. Primeiro por decoro e glória nossa, e depois para dar o bem completo a cada uma das criaturas. E agora ele, por sua vez, poder receber das criaturas o pagamento, a correspondência, a gratidão. Esse pagamento não é outra coisa senão a gratidão de tudo que ele fez, e faz por cada um de nós, Por isso, nossa maior dor é que, apesar de tantas vidas minhas que estão à disposição de cada um, quem não as reconhece, quem não as olha, quem não se serve delas, quem as ofende, quem toma apenas as migalhas de minha vida, por faltar, o livro do céu, os conhecimentos da divina vontade. Por isso, nossa maior dor é que, apesar de tantas vidas minhas que estão à disposição de cada um, quem as toma, quem as recebe, quem as comunga, quem não as reconhece, quem não as olha, quem não se serve delas, quem as ofende, quem toma apenas as migalhas de minha vida. Até uma das partilhas que eu vi outro dia, porque a pessoa comunga e não tem uma mudança, de vida. É por estar a viver, dessa maneira, dessa forma dispersa, enraizada na terra, afundada na terra, da vontade humana, dos interesses próprios, dos apegos, das desordens. E não silencia, para ouvir a voz de Deus e cair com propriedade no nosso coração. Poucos são aqueles que dizem: faço a vida de Jesus, com Jesus, e amo como ama Jesus, e quero o que Ele quer. Estes últimos são a correspondência junto comigo da glória e amor da criação e da redenção, mas apesar de nem todas estas vidas minhas servirem a criatura, ainda assim servem admiravelmente à glória do meu divino Pai, porque não vim à terra somente pelas criaturas, mas para reintegrar os interesses e a glória do meu Pai Celestial. Para reintegrar os interesses e a glória de meu Pai Celestial. Que não veio passar a mão na cabeça de ninguém, mas trazer todos ao conhecimento da verdade e vivê-la. Se você pudesse ver como belo cortejo formam tantas vidas, como belo cortejo formam tantas vidas minhas em torno de nossa divindade,
e quanto amor e glória saem delas, você ficaria de tal maneira extasiada que seria difícil voltar em você mesma. Jesus fez silêncio e eu via diante de minha mente tantos Jesus, por quantas criaturas existiam, mas como tinha um espinho no coração que me torturava, me amargurava até a medula de meus ossos, por uma pessoa tão querida por mim. Mas como tinha um espinho no coração que me torturava, me amargurava até a medula dos meus ossos, por uma pessoa tão querida por mim e necessária à minha pobre existência, pois estando em perigo de morrer, eu queria a qualquer custo salvá-la. Por isso tomava a divina vontade, fazia toda minha, e em minha dor dizia: Jesus, tua vontade é minha, tua potência e imensidão estão em meu poder. Eu não quero que morra, e também tu não deves querer. Meu Deus, senti como se lutasse com uma potência, e para dizer minha mente se pôs ante a divindade e punha em torno dela a extensão do céu com todas as estrelas e oração, a vastidão da luz do sol com a força de seu calor, a criação toda em oração. Além disso, punha os mares de amor, de poder da rainha do céu, as penas, o sangue derramado por Jesus, como tantos mares em torno da divindade, que põe todos estes, como tantos mares em torno da divindade, tudo em oração. E além disso, aos muitos Jesus de cada uma das criaturas, para que tivessem um suspiro, uma oração para obter o que eu queria. Vou voltar aqui que eu me perdi. E para vencer, minha mente se pôs ante a divindade e punha em torno dela. Luísa diz, a extensão do céu com todas as estrelas em oração, a vastidão de luz do sol com a força de seu Criador, a criação toda em oração. Além disso, punha os mares de amor, de poder da rainha do céu, as penas, o sangue derramado por Jesus, como tantos mares em torno da divindade, tudo em oração. E além disso, aos muitos Jesus de cada uma das criaturas, para que tivessem um suspiro, uma oração, tudo em oração. E além disso, aos muitos Jesus de cada uma das criaturas, para que tivessem um suspiro, uma oração para obter o que eu queria. Uma situação que partia do que ela queria. E com isso envolveu toda a divina vontade. Todos os atos do divino querer. Mas qual não foi minha surpresa e comoção, ao mesmo tempo, ao ver e ouvir que os tantos Jesus de cada uma das criaturas rogavam para obter o que eu queria. Olha, porque se tu quer, eu também quero. Que é até um outro momento que ela questiona, Jesus, se eu digo que não castigue, sendo eu que vivo da sua vontade, não mais da minha, seria a tua vontade que não quer que castigue. Ela questiona isso com Jesus num outro trecho.
que fica aos cuidados da divina vontade. Se for do seu divino querer, é o que Jesus disse, Pai, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Eu não sei se encaixa certo aqui, porque aqui é uma coisa que ela tinha firme, como reconhecendo aqui um firme propósito que era o querer dela, mas que não quis fazer o ato sozinha, Como ela diz, e para vencer, minha mente se pôs ante a divina vontade e punha em torno dela a extensão do céu, com todas as estrelas, em oração. A vastidão da luz do sol com a força de seu calor, a criação toda em oração. Além disso, punha os mares de amor, de poder, da rainha do céu. As penas do sangue derramado por Jesus, como tantos mares em torno da divindade, tudo em oração, e além disso, aos muitos Jesus de cada uma das criaturas, para que tivessem um suspiro, uma oração para obter o que eu queria. Passou a ser a vontade divina. Como ela encerra dizendo o que eu queria, mas já que ela fundiu toda a divina vontade com todas as suas propriedades, nesse pedido, passou-se a ser a vontade querida de Deus, por estar infundido nele, no seu divino querer. Assim sendo, deixa de ser um ato egoísta. Um exemplo aqui, a própria situação que a Aline viveu com a mãe dela, que foi um teste. Ela não ficou recorrendo em oração a Jesus para que Jesus curasse a mãe dela, mas se resignou ao propósito divino. Mas conforme a divina vontade, pediu a cura para a mãe dela, não só para a mãe dela, mas a todos que padecem da mesma situação da mãe dela. E que bem sabemos que não são poucos. A depressão tem feito vítimas em todo lugar e de todas as idades. Crise de ansiedade e tudo mais. Então foi um bem, um fruto adquirido em prol de toda a humanidade. A todos aqueles que se dispõem a receber. A todos aqueles corações que tenham uma abertura, um suspiro em direção a acolher a vontade de Deus na vida dela. Ou seja, toda a força necessária para sair do buraco nós temos. O que parte da criatura é a gratidão, a correspondência para isso fazer. Mas qual não foi minha surpresa e comoção ao mesmo tempo, ao ver e ouvir que os tantos Jesus de cada uma das criaturas rogavam para obter o que eu queria. Eu fiquei confusa ao ver tanta bondade e condescendência divina. Seja sempre agradecido e abençoado, e tudo seja para a sua glória. Porque se há um Jesus para cada um, em muitos Jesus está sendo ultrajado, ofendido, crucificado, flagelado. Se chega ao conhecimento da verdade nessas almas e elas se dispõem a viver tal verdade, não será mais o Cristo sofredor, mas o Cristo triunfante, o Cristo ressuscitado, não mais um Cristo abandonado, mas um Cristo que obterá a correspondência de tal criatura. Por isso aqui, a todos os Jesus. Aqui, mas qual foi minha surpresa e comoção, ao mesmo tempo, ao ver e ouvir que os tantos Jesus de cada uma das criaturas rogavam
para obter o que eu queria, que era a glória ao Pai e a salvação das almas. Continuava sendo a vida divina, a vida de Jesus. Aqui na Luísa, que rogava por alguém que cuidava dela, que se mostrava também na vida da Aline, em direção à mãe dela, e bem como também na vida de todos nós, nos atos que realizamos na divina vontade, estando unido a toda a criação, a redenção, a santificação, a esse ato único de Deus, a corresponder à vontade de Deus que chama a todos, que quer curar a todos, que dá a força a todos, que quer conduzir todos, que quer aqui derramar os mares de potência, de amor, de sabedoria, encerrados na Rainha do Céu, para que todos cheguem ao conhecimento da verdade e tenham vida plena, vida e abundância. Aqui, a vida divina, os conhecimentos divinos, o estar fundido a Deus, a correspondência, a viver, a cumprir o propósito para o qual fomos criados. Eu fiquei confuso ao ver tanta bondade, condescendência divina. Ele não está alheio às nossas dores, às nossas dificuldades, mas não nos quer até enterrados na terra, buscando satisfações terrenas, mas buscando a glória dele, a felicidade dele, o contentamento dele. E isso é o tudo para a criatura, que é como ele mesmo diz, ela tendo tudo ela tendo me dado, eu me darei tudo a ela. E assim tudo mais. O será acrescentado, o será dado. Então, seja sempre agradecido e abençoado, e tudo seja para a sua maior glória. Amém, Fiat, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.